Daí, gente, nós queríamos sair do carro para entrar na casa, para iniciar o trabalho, só que estava impossível, pois esse homem estava gritando com essa faca na mão, e ele começou a ameaçar todo mundo, sabe? Ele começou a entrar em fúria também contra nós. Ele começou também a xingar nós que estávamos chegando, sabe? E ele ficava muito bravo com aquela faca apontando pra gente, coisa do inimigo mesmo. E nós começamos a orar para que aquele homem não matasse aquele outro, e ele falava que ia matar naquela noite aquele homem. E nós entrando, e nós orávamos e orávamos até que a gente saiu, até que nós decidimos sair do carro e entramos na casa da irmã e a gente começou a fazer o culto. A gente não poderia fechar o portão, porque estava chegando muita gente. Toda hora chegava pessoas e nós em oração. E esse homem, gente, estava no sobrado de cima, que era tipo um terraço aberto. E ele apontava a faca para nós e ficava falando e apontando a faca e falando. E, sabe, é como se eu estivesse vendo aquele homem a qualquer momento pulando do lado que a gente estava, sabe? Parecia que ele queria pular pro lado que nós estávamos fazendo o culto. E aí eu falei com a minha amiga Sara, que é amiga de oração, falei: Sara, vamos orar, vamos repreender. Ela disse: Célia, vamos orar. Nós temos que orar e repreender isso aí é um inimigo. E aí a gente começou a orar e repreender aquele homem com a faca, querendo descer para matar o outro. E os vizinhos, gente, os vizinhos estavam todos nervosos, todo mundo estava nervoso ali. E a gente orou, sabe? Começamos a repreender. Quando a gente orou, começou a repreender. Aquela fúria daquele homem passou, ele largou a faca do lado e ele baixou e começou a assistir o culto. É como se o Senhor tivesse libertado ele daquela opressão, como se ele tivesse voltado ao normal, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Mais ou menos isso. Aí ele baixou e começou a ouvir o culto, sentou lá em cima, colocou a mão e ficou ouvindo o culto o tempo todo, sabe? E aí a gente fazendo apelo. Aí nós começamos, mãe! Aí nós começamos a fazer o apelo e ele falando que queria aceitar Jesus. E ele falando, gente, nós fazendo o apelo e ele lá levantando e ele lá participando do culto, sabe? E falando que queria conhecer Jesus e fazendo perguntas pra gente, a gente respondia pra ele lá em cima. E nós o tempo todo em oração, né? E eu sei que, pra glória de Deus, aquele culto finalizou com aquele homem super calmo. Aquele homem largou aquela faca. Aquele homem não desceu, não matou o outro, porque o outro estava querendo subir para matar ele e ele querendo descer para matar, né? E nós, através da oração, é como se a oração tivesse causado um bloqueio naquela noite, para que não acontecesse nenhuma tragédia. Vocês acreditam que nem ele desceu e nem o homem subiu? E pelo contrário, ele ficou o tempo todo assistindo o culto. E foi algo assim maravilhoso. A gente via ali o cuidado de Deus conosco que estava ali. Porque a princípio ele estava com a fúria contra nós. Começou a falar um monte de coisa com a gente. Começava a apontar a faca pra gente, ameaçando. E o Senhor, ele foi acalmando a tempestade. Foi algo muito maravilhoso, muito forte. Algo de Deus mesmo. Um testemunho assim que eu tenho a contar para a edificação do nome do Senhor, para a gente saber que Deus, ele acalma a tempestade. Nós podemos estar até no meio do mar revolto, nós podemos estar até passando por uma situação difícil, ou por um momento difícil que você acha que não vai ter jeito, que não vai ter solução, que tudo vai se acabar. Mas no momento certo, Jesus entra com sua provisão e providência, como foi naquele dia. E eu creio que tenha sido o propósito do Senhor ter nos levado naquele lugar, naquele dia. E foi algo assim tremendo da parte de Deus, porque a irmã disse que lá, sabe, gerou uma atmosfera de calmaria espiritual inexplicável naquela noite. E quando a gente cantava, nós sentíamos a presença de Deus, Deus cuidando realmente daquele lugar. É como se o mal quisesse, sabe, causasse é como se o mal tivesse querendo acabar com aquele culto, com aquele projeto de Deus naquela casa, porque a irmã foi colocada ali, naquele lugar, não foi em vão. Deus colocou ela ali por um propósito e o inimigo queria acabar com aquilo, né? A fúria do mal. Mas Deus
trouxe a luz no momento certo, a sua presença no momento certo, a irmã ir morar naquele lugar no momento certo. E o propósito do inimigo era afastar todo mundo para não assistir aquele culto. E pelo contrário, as pessoas elas vieram e nós não demos para trás, a gente não acabou com o culto por conta daquele homem, porque eu acredito que se a gente tivesse acabado o projeto do inimigo, eu acredito que se nós tivéssemos suspendido o culto, muita coisa ali, eu acredito que se nós tivéssemos suspendido o culto, o projeto, eu acredito se nós tivéssemos voltado e não feito culto, nós não estaríamos fazendo a vontade de Deus. Eu acho que nós fizemos a vontade de Deus ali, porque nós que somos cristãos, nós temos que ter coragem, ser forte, corajoso,